Oi, eu sou o Tio Braz e esse é mais um vídeo do canal Não Acadêmico, um canal para falarmos sobre contação de histórias, narratologia e análise de discurso sem as bobeiradas do academicismo. Bobeirada não, né? Mas é chato ficar falando em termos acadêmicos o tempo inteiro, porque a ressonância enciclopédica do léxico deixa para academia que eles fazem isso muito bem há muitos anos. Muito bem. O vídeo de hoje, continuando os nossos pilares da narrativa, só fazendo um breve resumo, que são 5 pilares da narrativa, os 5 principais, que se um não tem, a história fica torta, a gente ouve a história, mas parece que está faltando alguma coisa e a gente não sabe descrever, explicar o que é que está faltando. Geralmente é um desses 5 pilares que está faltando. São elas tempo, espaço, personagens, voz narrativa e enredo. Hoje é o dia do espaço. Esse vídeo é para a gente conversar um pouco sobre esse espaço. O que é o espaço? O espaço é o determinante narrativo. Vamos de academicismo. Não. É o elemento do texto que responde onde. Onde acontece a história. É em Uberlândia? É nos Estados Unidos? É em Sydney, na Austrália? É no asteroide XP 1995? É no meu apartamento? É na cabine telefônica da Quinta Avenida com a Segunda? Entende onde é que eu quero chegar? Esse espaço, esse lugar precisa estar marcado no texto de alguma forma. Se você nunca explica onde que está acontecendo aquela história, fica flutuando essa informação no ar, porque a nossa mente vai ficar tentando responder isso o tempo inteiro se você não entregar essa resposta logo. É por isso que ler texto de dramaturgia é tão estranho. O texto de dramaturgia geralmente é um texto feito para teatro, ou o formato do texto é para teatro, então você dificilmente tem parágrafos descritivos. Isso fica a cargo de quem estiver dirigindo o espetáculo. E o texto é só diálogo. Sem contar que quando você tem essas duas informações, só essas duas, que é o vídeo anterior e esse vídeo aqui, né? Que é o do tempo e o espaço, que é o quando e o onde. Quando você tem só isso, a nossa mente, dentro do nosso conhecimento de mundo, dentro do que a gente já sabe previamente, antes de ler esse texto, o texto que a gente está se propondo a ler, a nossa mente já vai buscar informações do mundo. Você, por exemplo, vai contar uma história sobre sobreviventes de guerra. E o seu texto começa com um cabeçalho. Alemanha, 1938. Você entende? Você tem um quando e um onde. E a sua mente faz o resto. Não que ela faz o resto de algo que vai acontecer no texto. Talvez você quer direcionar o seu texto para outros lugares e outros fatores da Segunda Grande Guerra. Mas expectativas são criadas e a mente já está lidando com o que ela sabe desse lugar e desse tempo, desse onde e desse quando, para tentar entender sobre o que é o seu texto. Entende a importância desses dois lugares? No outro vídeo eu expliquei sobre uma fofoca de WhatsApp. Eu vou usar mais uma fofoca de WhatsApp para vocês entenderem a importância disso. Você chega, você abre o seu WhatsApp e mete lá. Menina, nem te conto. Ontem à noite eu fiquei com o Pedro. Foi na pracinha mesmo. O quando, ontem à noite. O onde, foi na pracinha mesmo. E o Pedro é o próximo vídeo que eu vou fazer, que é sobre personagens. E você também. Se bem que você, nesse ponto, é a voz narrativa, mas tudo isso vocês vão entender. A gente vai entendendo isso juntos, eu vou explicando e vocês vão entendendo, e vocês vão colocando aqui nos comentários a dúvidas que vocês tiverem. Inclusive, podem usar os comentários aqui do YouTube do jeito que vocês quiserem, tá?
pode me xingar, fala que eu tô falando merda, mas se você for falar que eu tô falando merda, coloca a fonte que você leu que eu estou falando merda, tá? Mas voltando. A importância de existir um marcador de lugar ajuda a mente humana a entender o que esperar do texto. Só com essas duas informações, quando e onde, a gente já viu que dá para esperar muita coisa. Só dessas duas informações. E isso, que o exemplo que eu dei, né, de alguém escrevendo um texto sobre sobreviventes de guerra, começando com, tipo, capítulo 1, Alemanha, 1938. Você nem leu o texto. E essa não é sequer a primeira frase que abre o livro, mas você já tem expectativas. Você sabe o que aconteceu nessa época. Você sabe os horrores da Segunda Grande Guerra. A gente sabe, todo mundo sabe. Isso é chamado de primeiro impacto no livro. Você consegue causar um primeiro impacto antes do próprio texto, sem apelações. Não precisa apelar. É só você usar a criatividade, é só você usar o seu repertório e marcadores muito bons de tempo e espaço. Continuando no formato do outro vídeo, às vezes a gente quer marcar didaticamente o espaço, que nem o exemplo que eu dei aqui, a Alemanha. A Alemanha é um país da Europa. Existe esse lugar. Você pode pegar um avião e ir lá, né? Então, você delimita um espaço, um país, a Alemanha. Ou você delimita didaticamente algo como o asteroide XP1995. Que seja a mente já completa de que ou é uma história de alienígenas, de um modo geral, ou é um sci-fi espacial e daqui a pouco vai aparecer uma nave espacial, ou pelo menos um teleporte, tipo Star Trek. Marcar didaticamente o espaço, o onde que o seu texto acontece, prepara o seu leitor para o que ele pode encontrar nesse texto, e a partir desse preparo, você pode quebrar a expectativa dele ou não. E isso a gente já vai entendendo de como construir o enredo. Qual é o seu objetivo com o enredo. Mas calma que no vídeo de enredo a gente fala sobre isso. Esse é um jeito didático de marcar. Tanto pode ser um país, a Alemanha, como um lugar bem menor, o meu apartamento. O apartamento do personagem principal. Ou um apartamento onde aconteceu um crime. E todo o livro acontecer dentro desse apartamento. Então você vai definir muito bem onde é a sala, onde é a cozinha, onde são os quartos, se é um apartamento que tem terraço ou não, se tem sacada ou não, se ele tem uma passagem secreta, se ele tem um armário secreto, entendeu? Você vai delimitar onde a sua história acontece a partir desse marcador de lugar onde acontece a sua história. E você também pode querer fazer isso de um jeito não didático. Você não quer entregar logo de cara onde acontece a sua história, porque não é interessante, porque quebra a atmosfera do seu texto, porque você é esse tipo de escritor, é esse tipo de escritora, que não entrega logo de cara onde acontece a sua história. E aí, quando o leitor chega, entende o que está acontecendo e onde está acontecendo, aí é uma surpresa dupla, tripla, quádrupla, depende do jeito que você escreve. E isso é chamado de estilística, é o estilo, o seu estilo narrativo. E eu também vou fazer um vídeo só sobre estilística narrativa, porque é muito interessante. O processo de autodescoberta de escrita criativa é muito interessante. Isso, é tudo muito interessante. E existem técnicas também para você descrever não didaticamente o lugar onde está acontecendo a história. Lembra do vídeo sobre tempo? Que eu falei que um jeito muito bom de você marcar o tempo não didaticamente é usando tecnologia, a tecnologia vigente da época, que vai ditar para o leitor, que vai orientar o leitor para ele entender onde aquela história está acontecendo. No espaço, você também pode usar a tecnologia, mas isso pode ficar confuso, especificamente a tecnologia. Um jeito muito fácil de você usar um marcador de espaço
é usando referenciais. O que é referencial? A gente vai ver muito isso em personagem. É um estudo literário chamado referenciação. E tem um outro nome muito comprido e muito difícil de pronunciar, que é pronominalização. Mas isso é só para personagens de fato. Para o ambiente, para o lugar, para o onde, para o espaço, a gente pode usar referências. Como assim referência, tio Braz? Vamos lá. Vamos supor que você está escrevendo uma fanfic do filme A Múmia. Fanfic é um gênero textual válido. Vamos quebrar mais um tabu aqui, que muita gente fala que fanfic não é literatura. Fanfic é literatura, sim, tá? Existem elementos narrativos que são estudados para escrever fanfic, do mesmo jeito que um livro 100% original, enfim. Fanfic é literatura, sim. Se você não concorda, você pode sair desse canal. Você não vai fazer falta aqui. Mas você está escrevendo uma fanfic da Múmia, do filme de 90 e alguma coisa, da Múmia. O Be Awakening de muita gente. Meu Deus, que elenco impecável. Enfim, você está escrevendo uma fanfic da Múmia, mas quer que esse fato, esse livro é uma fanfic da Múmia, fica oculto, não oculto, mas sutil, até um ponto da história. Você não quer entregar isso logo de cara. Então você começa com os personagens, você vai... Às vezes os seus personagens conhecem os personagens da Múmia, mas os personagens do filme não interagem com os seus personagens. Isso não deixa de ser uma fanfic, tá? Só pra vocês entenderem. Continua sendo uma fanfic e fanfics são válidas. E muito boas, tem umas muito boas. Em algum determinado ponto do texto, você explica que um personagem está, sei lá, aconteceu um conflito, esse conflito foi resolvido daquele capítulo, o conflito daquele capítulo foi resolvido, e aí e esse personagem volta para onde ele está hospedado, e a palavra hospedado já dá a entender de que é uma moradia temporária, né? Porque isso vai criando uma ambientação, a atmosfera do seu texto. Onde ele está, ele volta, então ele então volta para onde, calma, ele então volta para onde foi hospedado e a partir da janela ele olha para o museu onde acontece a história da múmia. Tem uma parte, né, que acontece dentro do museu e você nomeia o museu. A atmosfera criada com o que é falado entre os personagens, os diálogos e tudo, vai trazer o seu leitor pro tipo, mano, isso aqui é uma fic da múmia. Caralho, isso aqui é uma fic da múmia. Sabe? A partir desse marcador de espaço. E é um jeito não didático de você marcar onde a história acontece. Até esse ponto, talvez você jogou que é um lugar muito quente, que é um lugar onde o sol é muito forte, é um lugar onde normalmente as pessoas se protegem contra o sol para andar na rua, porque isso pode acarretar uma série de problemas. A tecnologia que você vai colocar no seu texto, se for como é uma fic da múmia, não é uma tecnologia de 1990, então mais ou menos o quando a pessoa tem. E aí o onde, quando ela chegar de fato e você descrever o nome do museu que se passa a história, você explica não didaticamente, mas de um jeito muito criativo onde essa história se passa. É um jeito de fazer também o seu leitor a pensar um pouco. Assim, sobre isso, existe uma regra. Ai, eu odeio essa regra, mas eu sou obrigado a concordar, porque... Deus, por quê? Existe uma regra na literatura que é: sempre conte com a ignorância do seu leitor. Não assuma que o seu leitor tem a mesma visão de mundo que você, portanto, a mesma carga de informação enciclopédica que você. Que significa, o seu leitor não está dentro da porra da sua cabeça. Ele não consegue saber o que você está pensando enquanto você escreve. Você tem seus motivos, você tem suas técnicas, mas, por favor, lembra que o seu leitor não está dentro da sua cabeça. Ele não conhece 100% das referências que você usar. Portanto, fica a seu critério
explicar todas as referências ou não, ou só algumas. Ou, e até aqui eu vou explicar a referência, daqui para frente é o meu leitor que se ferre. E esse meu leitor que se ferre não é de um jeito ruim, tá? Às vezes, tem escritor que descreve tudo. O leitor só senta, lê e monta o cenário na cabeça dele. Tem escritor que não descreve porra nenhuma. E aí ele te dá uma fachada vitoriana de uma casa, de um museu, de uma prefeitura, e você não sabe nem o que é a fachada e nem muito menos o que é a vitoriana. E é toda essa descrição que ele dá do lugar que o personagem está entrando. Então você precisa ir atrás de internet ou do que você já sabe previamente do que é uma fachada vitoriana. Isso é estilística, mais uma vez, isso é estilo. Isso é como você escreve. Essa é a sua identidade como um escritor, escritora, escritore. E não tem certo e errado. Essa é a sua identidade. Enfim, eu não gosto de Dostoiévski porque o Dostoiévski tem um capítulo inteiro de 15 páginas para descrever um portal de pedra. Eu leio isso, eu tenho vontade de ter um AVC. Meu Deus, por que eu tô lendo isso? O Tolkien, a mesma coisa. O Tolkien, ele oscila bastante em graus de descrição, mas de um modo geral, ele descreve coisas que não precisaria. Na minha concepção. Tem gente que lê Tolkien e não entende porque ele não descreve nada. Então, assim, é muito relativo isso. Por isso que eu digo que não tem certo e errado. Existe o seu jeito de escrever e o jeito que você não escreve. E é isso. E tá tudo certo. Para marcadores de tempo, então, fica aí a dica: usem referenciais para marcadores não didáticos de tempo. E para marcador didático, é didático. Escreve lá onde a história vai acontecer. Lembrando, quando você não coloca didaticamente o marcador de tempo, quando você não escreve logo na primeira página do livro onde que a história onde que a história acontece, você coloca o lugar como um personagem. Porque você cria expectativas no leitor da onde está acontecendo aquele lugar, aquela história. Se o seu lugar também é um personagem, faça isso. Se você precisa que o lugar também seja um personagem, não coloca ele logo na primeira página do seu livro, porque isso já vai entregar um personagem que para você é importante, para o enredo é importante. Se você precisa esconder o seu lugar, porque o lugar influencia totalmente na história, usa esse método não didático de referências. E se for um sci-fi espacial, que a referência não está no nosso mundo, por exemplo, cria referências para ele em outros lugares, antes de expor de fato que, por exemplo, o seu personagem, que é um prisioneiro espacial, mas como a prisão que ele está é toda fechada, ele não enxerga o lado de fora, é muito mais difícil o próprio personagem saber que ele está no espaço. Se pro personagem não sabe, e se o personagem não sabe que ele está no espaço, talvez seja interessante o seu leitor também não saber que ele está no espaço, mas que as lembranças antes daquele ponto da história remeta a algo espacial. Você sabe que é um sci-fi espacial porque o personagem nasceu num planeta e foi cometer um crime em outro planeta, ou numa estação espacial, por exemplo. Mas onde ele está agora, você não sabe onde é. Se é dentro de um planeta denso, se ele está flutuando no espaço, se ele está dentro de um sol, você não sabe. Nem o personagem sabe. Mais uma vez, eu vou repetir isso, escrever não é um dom. Escrever é técnica, é estudo, é prática, porque a prática leva à perfeição. E, de longe, esse vídeo comporta todo o assunto, o espaço. Daria para eu ficar falando por horas e horas aqui, e ainda não seria tudo. Mas eu espero que tenha ficado fácil de entender para todo mundo. Eu agradeço vocês que estão aqui, que assistiram esse vídeo até aqui. Por favor, deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso, os likes, se inscreve no canal. Esse canal é 100% em português brasileiro e gratuito. Sobre ele
narratologia, contação de história e análise de discurso, eu tô começando por narratologia e contação de história, mas calma que a análise de discurso vem aí, e vem muito aí. E lembrando que eu sou escritor independente, eu tenho 2 livros publicados até hoje, um cyberpunk e um steampunk. Todos os 2 livros estão em uma plataforma chamada Wiclap, que é uma editora online. Vocês podem clicar aqui na caixa de descrição para comprar os livros, se vocês se interessarem. Eu também tenho, com mais outros 3 amigos, um canal de RPG de mesa, lá no site Roxinho. Todo domingo, a partir das 16 horas, a gente atualmente está jogando Pathfinder 2, e eu que estou narrando a história. Esse canal chama Taverna Queer, e também tem ele aqui no YouTube, que a gente upa as lives, todas aqui no YouTube. Então vocês podem ir lá e assistir tudo que a gente já jogou tudo até hoje, as doideiras que nós já fez naquele site, naquela plataforma. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.